Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 86 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado Arjuna rapta Subhadra e Krishna abençoa seus devotos. Em resumo, esse capítulo é descrito como Arjuna raptou Subhadra e como o Senhor Krishna foi a Mithila para abençoar seus devotos Bahulasva e Shrutadeva. Quando o rei Parikshit desejou conhecer a história do casamento de sua avó, Subhadra Devi, Sri Shukadeva Goswami disse: enquanto viajava em peregrinação, Arjuna ouviu dizer que o senhor Baladeva pretendia dar a mão de sua irmã Subhadra a Duryodhana em casamento. Desejando raptar Subhadra e casar com ela, Arjuna disfarçou-se de renunciante e foi para Dwaraka. O disfarce foi tão eficaz que nem Balarama, nem nenhum dos outros moradores de Dwaraka o reconheceram. Ao contrário, todos eles ofereceram-lhe o respeito prestado a um mendicante Vaishnava. Dessa maneira passaram-se os 4 meses da estação das chuvas. Certo dia, Arjuna recebeu um convite para jantar na casa do senhor Balarama. Lá ele avisou Subhadra e foi logo dominado pelo desejo de tê-la. Ele avistou Subhadra e ficou com desejo de tê-la. Subhadra também desejava ter Arjuna como marido e por isso devolveu-lhe um tímido olhar. Alguns dias depois, Subhadra saiu do palácio para participar de um festival de quadrigas. Aproveitando esta oportunidade, Arjuna raptou Subhadra e derrotou os Jadavas que tentavam detê-lo. O senhor Balarama, a princípio, ficou muito irado ao ouvir isto, mas quando o senhor Sri Krishna e outros membros da família o acalmaram, ele se alegrou. Então, depois de presentear os noivos com suntuosos presentes de casamento, o senhor Balarama assistiu à partida deles. Havia um Brahmana devotado a Sri Krishna chamado Shrutadeva, que morava na cidade de Mithila. Pela vontade da providência, ele conseguia ganhar apenas o suficiente para manter vivos a si e a sua família. Mesmo assim, ele vivia satisfeito e passava todo o tempo executando seus deveres religiosos. O rei Bahulasva era outro grande devoto do Senhor que residia em Mithila. Membro da dinastia em que aparecera o rei Janaka, Bahulasva governava toda a província de Videha, porém permanecia tão desapegado da riqueza material quanto Shrutadeva. Satisfeito com a atitude devocional dessas duas grandes almas, o senhor Krishna foi de quadriga até Mithila para visitá-los, levando consigo Narada e vários outros sábios eruditos. O povo de Mithila saudou o Senhor e sua santa comitiva com grande prazer. Levando vários presentes para Krishna, eles se prostravam diante dele e dos sábios e ofereciam-lhes reverências.
Bahulaswa e Srutadeva adiantaram-se e respeitosamente pediram a Sri Krishna que visitasse seus lares. Para satisfazer a ambos, o Senhor expandiu-se e foi à casa de cada um deles ao mesmo tempo. Cada um deles o adorou de modo apropriado, ofereceu orações, lavou seus pés e então borrifou a si e a toda a família com a água usada para lavar. O Senhor Krishna então louvou os sábios que o acompanhavam e glorificou os brahmanas em geral. Ele também deu instruções a seus anfitriões sobre o serviço devocional. Compreendendo estas instruções, tanto Srutadeva quanto Bahulaswa honraram os sábios e o Senhor Krishna com devoção exclusiva. Então o Senhor Krishna voltou para Dwaraka. E assim terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. O rei Parikshit disse: Ó Brahmana, gostaríamos de saber como Arjuna casou com a irmã do Senhor Balarama e do Senhor Krishna, a qual foi minha avó. Shukadeva Goswami disse: Enquanto viajava por toda a parte, visitando vários lugares sagrados de peregrinação, Arjuna chegou a Prabhasa. Lá, ouviu que Balarama pretendia dar em casamento Subhadra, sua prima materna, a Duryodhana, e que ninguém mais aprovava este plano. Porque o próprio Arjuna queria casar com ela, ele disfarçou-se de renunciante, chegando até a carregar o cajado de 3 varas e foi para Dwaraka. Ele ficou lá durante os meses das monções para cumprir seu propósito. O Senhor Balarama e os outros moradores da cidade, sem o reconhecerem, ofereceram-lhe toda a honra e hospitalidade. Certo dia, o Senhor Balarama levou-o à sua casa como convidado para jantar. E Arjuna comeu o alimento que o Senhor, com todo o respeito, ofereceu-lhe. Lá, ele viu a esplêndida jovem Subhadra, que era encantadora para os heróis. Seus olhos se arregalaram de prazer e sua mente ficou agitada e absorta em pensar nela. Arjuna era muito atraente para as mulheres, e logo que o viu, Subhadra quis tê-lo como marido. Sorrindo com timidez e lançando olhares de lado, ela fixou seu coração e olhos sobre ele. Meditando somente nela e aguardando a oportunidade de levá-la embora, Arjuna não encontrava paz. Seu coração tremia de desejo apaixonado. Certa vez, por ocasião de um formidável festival no templo em honra do Senhor Supremo, Subhadra saiu do palácio fortificado numa quadriga, e naquele momento Arjuna, o poderoso guerreiro de quadriga, aproveitou a oportunidade para raptá-la. Os pais de Subhadra e Krishna haviam sancionado esta atitude. De pé em sua quadriga, Arjuna empunhou o seu arco e rechaçou os valentes guerreiros e guardas palacianos que tentavam bloquear seu caminho. Enquanto os parentes dela gritavam irados, ele arrebatou Subhadra, assim como um leão retira sua presa do meio de animais inferiores. Quando ouviu falar do rapto de Subhadra, o Senhor Balarama ficou tão perturbado quanto o oceano durante a lua cheia. Mas o Senhor Krishna agarrou-lhe os pés com todo o respeito e, junto com outros membros da família, acalmou-o, explicando o caso. O Senhor Balarama, então, alegremente enviou à noiva e ao noivo presentes de casamento muito valiosos, tais como elefantes, quadrigas, cavalos e criados e criadas. Shukadeva Goswami continuou.
Havia um devoto de Krishna conhecido como Isrutadeva, que era um brahmana de primeira classe, perfeitamente satisfeito na prestação de serviço devocional exclusivo ao Senhor Krishna. Ele era sereno, erudito e livre do gozo dos sentidos. Vivendo como um religioso pai de família na cidade de Mithila, dentro do reino de Videha, ele conseguia cumprir suas obrigações enquanto se mantinha com qualquer coisa que viesse a seu encontro com facilidade. Pela vontade da providência, ele obtinha cada dia apenas o que precisava para sua manutenção e nada mais. Satisfeito com isto, ele executava corretamente seus deveres religiosos. Igualmente livre de falso ego, meu caro Parikshit, era o governante daquele reino, um descendente da dinastia de Mithila chamada Bahulaswa. Estes dois devotos eram muito queridos ao Senhor Achyuta. Satisfeito com ambos, a Suprema Personalidade de Deus montou em sua quadriga, que fora trazida por Daruka, e viajou para Videha com um grupo de sábios. Entre esses sábios estavam Narada, Vamadeva, Atri, Krishna Dvaipayana, Vyasa, Parashurama, Asita, Aruni, eu, Brihaspati, Kanva, Maitreya e Chavana. Em cada cidade e aldeia onde passava o Senhor, ó Rei, as pessoas, com oferendas de água árgia nas mãos, adiantavam-se para adorá-lo como se fossem adorar o sol nascente rodeado de planetas. Os homens e mulheres de Anarta, Danva, Kuru Jangala, Kanka, Matsya, Panchala, Kunti, Madhu, Kikaya, Koshala, Arna e muitos outros reinos bebiam com os olhos a beleza nectária do rosto de lótus do Senhor Krishna, o qual era agraciado com sorrisos generosos e olhares afáveis. Pelo simples fato de olhar para aqueles que tinham vindo vê-lo, o Senhor Krishna, o mestre espiritual dos três mundos, livrou-os da cegueira do materialismo. Enquanto os dotava assim de destemor e visão divina, ele ouvia semideuses e homens a cantar suas glórias, que purificam o universo inteiro e destroem toda a infelicidade. Gradualmente ele chegou a Videha. Ouvindo que o Senhor Krishna havia chegado, ó Rei, os residentes das cidades e aldeias de Videha, em júbilo, adiantaram-se para recebê-lo com oferendas em suas mãos. Logo que as pessoas viram o Senhor, o Tamajloka, seus rostos e corações desabrocharam com afeição. De mãos postas acima de suas cabeças, eles se prostraram diante do Senhor e dos sábios que o acompanhavam, de quem eles antes só tinham ouvido falar. Tanto o rei de Mithila quanto Isrutadeva caíram aos pés do Senhor, cada um pensando que o mestre espiritual do universo chegara ali só para lhe mostrar misericórdia. Exatamente no mesmo momento, o rei Maitila e Isrutadeva, cada um adiantou-se de mãos postas e convidou o senhor dos Dasharas, junto com os sábios brahmanas, para ser seu hóspede. Querendo agradar a eles dois, o Senhor aceitou ambos os convites. Então foi ao mesmo tempo a ambas as casas e nenhum deles pôde vê-lo entrar na casa do outro. Quando de longe o rei Bahulaswa, um descendente de Janaka, viu o Senhor Krishna aproximar-se de sua casa com os sábios,
que estavam um tanto cansados da viagem, ele providenciou de imediato que se lhes trouxessem assentos de honra. Depois que todos se sentaram à vontade, o sábio rei, com o coração transbordante de alegria e os olhos turvos devido às lágrimas, prostrou-se diante deles e lavou-lhes os pés com intensa devoção. Pegando a água usada para lavar, que podia purificar o mundo inteiro, ele borrifou-a em sua cabeça e nas cabeças dos membros de sua família. Então, adorou a todos aqueles grandes senhores, oferecendo-lhes pasta aromática de sândalo, guirlandas de flores, roupas e ornamentos finos, incenso, lamparinas, arja e vacas e touros. Depois que eles haviam comido à vontade, o rei, para intensificar-lhes o prazer, começou a falar devagar e com voz suave, enquanto segurava os pés do Senhor Vishnu em seu colo e os massageava alegremente. Sri Bahulaswa disse: Ó Senhor onipotente, sois a alma de todos os seres criados, sua testemunha auto-iluminada, e agora estás dando vossa audiência a nós, que meditamos constantemente em vossos pés de lótus. Vós dissestes: nem Ananta, nem a deusa Sri, nem o não nascido Brahma me é mais querido do que meu devoto puro. Para provar que vossas palavras são verdadeiras, agora vos revelastes ante nossos olhos. Que pessoa conhecedora desta verdade jamais abandonaria vossos pés de lótus quando estáis pronto a dar vosso próprio eu a sábios serenos que a nada chamam de seu? Aparecendo na dinastia Yadu, difundistes vossas glórias que podem eliminar todos os pecados dos 3 mundos só para salvar aqueles que estão presos no ciclo de nascimentos e mortes. Reverências a vós, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, cuja inteligência é sempre ilimitada. Reverências ao sábio Nara Narayana, que sempre se submete a austeridades em perfeita paz. Por favor, permanecei alguns dias em nossa casa, junto com estes brahmanas, ó onipenetrante, e com a poeira de vossos pés santificai esta dinastia de Nimi. Shukadeva Goswami continuou: convidado assim pelo rei, o Senhor Supremo, sustentador do mundo, consentiu em ficar algum tempo para conceder boa fortuna aos homens e mulheres de Mithila. Srutadeva recebeu o Senhor Krishna em sua casa com tanto entusiasmo quanto o mostrado pelo rei Bahulaswa. Depois de prostrar-se diante do Senhor e dos sábios, Srutadeva começou a dançar com grande alegria, agitando seu chale. Depois de trazer esteiras de capim e palha de darba e fazer seus hóspedes sentar sobre elas, Srutadeva o saudou com palavras de boas-vindas. Então ele e sua esposa banharam-lhes os pés com grande prazer. Com aquela água usada para banhar, o virtuoso Srutadeva borrifou copiosamente a si, sua casa e sua família. Exultante, ele sentiu que todos os seus desejos agora tinham se realizados. Ele os adorou com oferendas de artigos auspiciosos que conseguiu com facilidade, tais como frutas, raiz, ushira, água pura e nectária, argila aromática, folhas de tulasi, grama kuxa e flores de lótus. Então ofereceu-lhes comida que intensifica o modo da bondade. Ele perguntou a si mesmo:
como é que eu, caído no poço escuro da vida familiar, fui capaz de encontrar o Senhor Krishna? E como é que também me foi permitido encontrar estes grandes brahmanas que sempre trazem o Senhor em seus corações? De fato, a poeira dos pés deles é o abrigo de todos os lugares sagrados. Depois que seus hóspedes se sentaram à vontade, tendo cada um deles recebido a devida atenção, Srutadeva aproximou-se deles e sentou-se ali perto com sua esposa, filhos e outros dependentes. Então, enquanto massageava os pés do Senhor, dirigiu-se a Krishna e aos sábios. Srutadeva disse: não é que tenhamos conseguido a audiência da Pessoa Suprema somente hoje, pois de fato temos estado em sua companhia desde que ele criou este universo com suas energias e então entrou nele em sua forma transcendental. O Senhor é como uma pessoa adormecida que cria um mundo separado em sua imaginação e então entra em seu próprio sonho e vê-se a si mesma dentro dele. Vós vos revelais dentro dos corações daquelas pessoas de consciência pura, que constantemente ouvem e cantam sobre vós, adoram-vos, glorificam-vos e conversam umas com as outras sobre vós. Mas embora residais dentro do coração, estáis muito, muito distante daquelas mentes que são perturbadas por seu heredamento no trabalho material. De fato, ninguém pode alcançar-vos por meio de seus poderes materiais, pois vós vos revelais somente nos corações daqueles que aprenderam a apreciar vossas qualidades transcendentais. Deixai-me oferecer-vos minhas reverências. Sois compreendido como a alma suprema por aqueles que conhecem a verdade absoluta, ao passo que, sob vossa forma do tempo, infliges a morte às almas esquecidas. Apareceis tanto em vossa forma espiritual sem causa, quanto na forma criada deste universo. E assim, ao mesmo tempo, descobres os olhos de vossos devotos e obstruis a visão dos não devotos. Ó Senhor, sois essa alma suprema, e nós somos vossos servos. Como devemos servir-vos? Meu Senhor, o simples fato de ver-vos põe fim a todos os problemas da vida humana. Sri Shukadeva Goswami disse: depois de ouvir Srutadeva falar estas palavras, a Suprema Personalidade de Deus, que alivia o sofrimento de seus devotos rendidos, tomou a mão de Srutadeva em sua própria mão e, sorrindo, disse-lhe o seguinte: o Senhor Supremo disse: meu querido Brahmana, deves saber que estes grandes sábios vieram aqui só para te abençoar. Eles viajam pelos mundos comigo, purificando-os com a poeira de seus pés. Alguém pode se purificar gradualmente por ver, tocar e adorar as deidades do templo, os locais de peregrinação e os rios sagrados. Mas pode-se obter o mesmo resultado de imediato pelo simples ato de receber o olhar de elevados sábios. Por seu próprio nascimento, um Brahmana é o melhor de todos os seres vivos neste mundo, e ele se torna ainda mais enaltecido quando é dotado de austeridade, erudição e autossatisfação. Isso para não falar de devoção a mim. Nem mesmo minha forma de 4 braços me é mais querida que um Brahmana. Em si mesmo, um Brahmana erudito contém todos os Vedas.
assim como em mim mesmo encontram-se todos os semideuses. Desconhecendo esta verdade, pessoas tolas desprezam e invejosamente ofendem um Brahmana erudito, que, não sendo diferente de mim, é o mestre espiritual e o próprio eu deles, e consideram adoráveis apenas manifestações óbvias de divindade, tais como a forma de minha deidade. Porque me compreendeu, um Brahmana está firmemente fixo no conhecimento de que tudo, móvel e inerte no universo, e também os elementos primários de sua criação, são todos formas manifestas expandidas de mim. Portanto, deves adorar a estes Brahmanas sábios, ó Brahmana, com a mesma fé que tens em mim. Se assim o fizeres, adorarás diretamente a mim, o que não podes fazer de outro modo, mesmo com o oferecimento de vastas riquezas. Sri Shukadeva disse, instruído assim por seu senhor, Srutadeva, com a mente fixa em devoção, adorou Sri Krishna e os principais brahmanas que o acompanhavam. E o rei Bahulaswa fez o mesmo. Dessa maneira, tanto Srutadeva quanto o rei alcançaram o destino transcendental último. Ó Rei, então a personalidade de Deus, que é devotado a seus devotos, ficou algum tempo com seus dois grandes devotos, Srutadeva e Bahulaswa, ensinando-lhes o comportamento dos santos perfeitos, e depois o Senhor regressou a Dwarka. Em relação à narração desse passatempo, Prabhupada diz, que a instrução que recebemos deste episódio é que o rei Bahulaswa e o Brahmana Srutadeva foram aceitos pelo Senhor no mesmo nível, porque ambos eram devotos puros. Esta é a verdadeira qualificação para ser reconhecido pela Suprema Personalidade de Deus. Porque virou moda nesta era ser erroneamente orgulhoso de ter nascido em família de Kshatriya ou Brahmana, há poucas pessoas que, sem nenhuma qualificação, proclamam-se Brahmana, Kshatriya ou Vaishya. Mas, como se declara nas Escrituras, nesta era de Kali, todos nascem Shudras. Isto acontece porque não existe a execução do processo de purificação chamado samskara, que vai da época da gravidez da mãe até o momento da morte do indivíduo. Ninguém pode ser classificado como membro de determinada casta, sobretudo de uma casta superior, Brahmana, Kshatriya ou Vaishya, apenas pelo direito de nascimento. Quem não é purificado pelo processo cerimonial de dar a semente ou Garbhadana Samskara é imediatamente classificado como Shudra, porque só os Shudras não passam por este processo purificatório. A vida sexual sem o processo purificatório da consciência de Krishna não passa do processo de procriação dos Shudras ou dos animais. Mas a consciência de Krishna é a perfeição máxima, pela qual todos podem chegar à plataforma de Vaishnava. Isto inclui ter todas as qualificações de um Brahmana. Os Vaishnavas são treinados para se abster das 4 espécies de atividades pecaminosas: relações sexuais ilícitas, uso de bebidas e tóxicos, jogo de azar e consumo de alimentos de origem animal, exceto leite. Ninguém pode estar na plataforma brahmínica sem ter estas qualificações preliminares. E sem se tornar um Brahmana qualificado, ninguém pode tornar-se um devoto puro. Então aqui terminamos, esse capítulo 86.
Bom, a gente pode ver no resumo desses versos desse capítulo que Arjuna se apaixonou tremendamente por Subhadra, a prima, né, de Balarama e de Krishna, mas ela tinha sido oferecida para Duryodhana, que era um demônio, né? Mas ela é uma deusa da fortuna, e eles, o povo em geral, todo mundo, até mesmo o Senhor Krishna, não estava satisfeito com isso, né? Balarama tinha oferecido para Duryodhana, assim, num contexto familiar, e Arjuna, apaixonado, simplesmente foi lá e raptou Subhadra, e criou-se assim no início uma briga, né? Balarama ficou muito irado, mas o Senhor Krishna foi e explicou a situação, que era melhor ela ficar com Arjuna do que com Duryodhana, né? Que esses aí seriam pretensos inimigos na batalha de Kurukshetra. E aí Balarama concordou e ofereceu várias oferendas, bênçãos para os noivos, depois de aceitar o conselho do Senhor Krishna de que isso que tinha que ser assim. Então mostra assim, né, como era dentro do contexto, né, antigamente, né, que o noivo vinha e raptava a noiva, essas coisas assim que... E aí também nesses versos mostra como o Senhor Krishna favorece os seus devotos puros. Nesse exemplo aqui podemos ver que há um devoto que é um mendigo, né, um mendigo santo, um devoto puro, e outro que é um rei, né, dotado de todas opulências, mas que internamente todos dois eram devotos puros e viviam com a mente, né, totalmente fixa nos pés de lótus do Senhor Krishna, mostrando que não faz diferença se você é uma pessoa que não tem nenhuma opulência material ou se você é uma pessoa extremamente rica. Se sua mente está fixa em Deus, se seu coração está devotado ao Senhor Supremo, é isso que Krishna está considerando. E por isso, né, nesses versos podemos avaliar, né, com inteligência que não importa a situação externa ou experiência kármica que uma determinada alma está passando, Krishna vai considerar somente o grau de amor que essa alma tem por ele. E dessa forma, Krishna aceitou, né, visitar a casa de cada um desses dois. Ele se expandiu, é um poder místico, e eles não sabiam que Krishna estava presente igualmente na casa de cada um. Então Krishna ele faz assim, ele se reserva particularmente para cada devoto seu. Se você quer ter um contato com Krishna, ele vai se manifestar para você da forma, né, relativa ao seu amor por ele. Então Krishna é assim, né? Krishna é exclusivo, né? Assim como ele quer a exclusividade do amor de seu servo, ele também dá a exclusividade do seu amor como Deus. Mas ele vai fazer isso para todo mundo. Mas você vai sentir essa diferença, né? Essa presença única de Deus no seu coração. É assim que Krishna trabalha. E aí esses dois devotos, né? Um lá no seu palácio e o outro lá no seu barraquinho, ofereceram, né, lavar os pés de Krishna, de Balarama, de todos os sábios, e assim se purificaram, né, e receberam a bênção máxima da existência, que é ter a presença direta de Krishna, né? Então isso aqui é para meditar, né, nessas partes aqui que estamos lendo, e Krishna, quando ele está andando no universo assim, ele leva assim, os seus sábios nos seus passatempos, estão sempre indo e abençoando todo mundo, e devemos saber que nesses versos Krishna diz, não adianta assim, você ficar adorando deidade ou indo para lugares sagrados de peregrinação, né, ou em rios, tomando banho em rios sagrados. Assim, Krishna fala que você tem que aquilo que purifica mais rápido, completamente, é você se aproximar de um devoto puro dele.
porque o devoto puro, ele é como se fosse a deidade móvel, né, de Krishna. Ele é o meio transparente onde Krishna se manifesta. Então o devoto puro, ele abençoa, a bênção dele é a bênção direta de Krishna. E Krishna fala que ele gosta mais dos seus devotos puros do que, até mesmo do que o Senhor Vishnu. Então Krishna, ele se expande através, né, do Senhor Vishnu, ele entra em nosso coração, mas em Krishna, na realidade absoluta, há essa diferença entre Krishna e suas expansões. Apesar de tudo ser a mesma coisa, e nós temos que compreender que é assim a plataforma absoluta. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio trazer essa filosofia para compreendermos o Senhor Krishna, de que ele é a Achintya Bheda Bheda Tattva, ou seja, ele é inconcebivelmente igual e diferente de tudo. Ao termos essa noção, podemos compreender que tudo é Krishna, mas mesmo assim, Krishna é diferente de tudo, tanto das suas expansões pessoais, quanto das suas energias superiores e das suas energias inferiores. E aí, quando entendemos, né, que o correto nem é aproximar-se de Krishna diretamente, mas aproximarmos, né, dos devotos mais avançados em consciência de Krishna, para receber diretamente a bênção de Krishna, né? Para que a misericórdia divina apareça em nosso coração e possamos revelar o Senhor Krishna. Assim, esses versos têm essa natureza, né? Então, Krishna, ele se revela dentro do coração daquelas pessoas que estão com consciência pura e que constantemente estão ouvindo e cantando sobre ele, adorando, glorificando e conversando, né, uns com os outros sobre ele. Essa é a dica que nos dá o devoto, né, Srutadeva, quando ele pergunta como a gente pode, né, se aproximar do Senhor Krishna. É dessa maneira, mantendo a mente sempre fixa em tudo o que é relativo a Krishna. E aqui nesses versos também o Senhor Krishna, né, adora os Brahmanas, né, os Vaishnavas, todos os seres, né, que estão ligados a ele de alguma maneira, né? Essas pessoas que são dotadas de, né, austeridade, erudição e autossatisfação, e também por devoção a Krishna. Então essas pessoas que nos dão, né, as bênçãos. Krishna age assim nesse mundo material. O devoto puro é a porta por onde os discípulos, né, ou as pessoas que querem se associar com essas pessoas, elas entram, né, na dimensão divina através da energia de um devoto puro, que é como Krishna se manifesta ao vivo, vamos dizer, nesse mundo de sonho, né, nesse mundo ilusório. De modo que devemos, então, meditar nesses versos, né? Cada oração tem uma graça, tem uma compreensão filosófica para adquirirmos mais e mais devoção por Krishna. E depois o Krishna, antes de ir, né, ficou algum tempo com esses devotos para satisfazer-lhe, né, os desejos e também para purificar toda a cidade. E também ensinou para eles o comportamento dos santos perfeitos. E depois de um tempo ele voltou para Dwaraka. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribo!